Você que é presidente da Associação de Mulheres Diplomatas, né, do Brasil, brasileiras, como é que você vê essa questão do lugar ocupado, do espaço ocupado por mulheres na diplomacia brasileira e na política internacional como um todo, né? Qual que é a sua visão sobre isso e as suas pesquisas nesse sentido? Que é uma das perguntas... 2 horas para eu falar ou você quer que eu fale em 10 minutos? Você é dona e proprietária aqui do programa. A gente só está preocupado com o fuso horário da Cláudia. Mas... Não, tranquilo. Ô, Cláudia, deixa eu te pedir um favor, só um minutinho. Talvez seja bom você tentar entrar e sair porque a sua imagem ficou distorcida. Aí vai dar uma conexão melhor. Chega uma hora que eu acho que realmente piora. Mas tá, vou fazer isso. Por favor, me corta aí que eu vou. Então, seguir aqui. Deixa eu tratar primeiro do sistema internacional, né? Existe, sobretudo a partir dos anos 2000, uma tendência para incluir mais mulheres dentro da gestão da política internacional. É o ano 2000 quando se aprova pela primeira vez uma resolução no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas e depois do Conselho de Segurança, em que se dá um papel para a mulher na solução dos conflitos. Veja que o final do século XX, o mundo estava explodindo de conflitos depois do fim da Guerra Fria, e se reconheceu que a mulher tinha um papel a ocupar, com mulheres, inclusive, ganhando o Prêmio Nobel da Paz por sua participação em processos de paz na Libéria, por exemplo, no Quênia, né? Esse reconhecimento da mulher como um agente na construção de um mundo mais pacífico. Isso foi muito importante e depois evoluiu, já no final da década passada e nessa década, para uma ideia de construir uma política externa em que as mulheres tenham um papel, seja como beneficiárias dessa ação de política externa, seja como atoras, né, como agentes, atrizes, né, dessa política externa. E aí se criou no mundo a ideia de uma política externa feminista, com todas as suas críticas, enfim. Mas o fato é que a mulher passou a demandar para si um papel de protagonista no sistema internacional. É preciso dizer que, puxando para um passado bem recente, que é a partir, sei lá, do século XVIII, a gente vê um mundo construído por homens, a partir de uma lógica de homens, e para beneficiar o conjunto de um sistema que vê homens. A mulher vem sempre a reboco do homem. Hoje em dia, isso não é mais possível. É preciso pensar que as mulheres têm papel econômico, elas são provedoras de capacidade intelectual, enfim, como a mulher ganha espaço no sistema internacional, nas várias esferas de poder econômico, tecnológico, ela também ganha na política internacional. Então, no mundo, nós vemos um crescente movimento. Para você ter uma ideia, hoje há, nas Nações Unidas, cerca de 50 mulheres, e são 200 países, né, mais ou menos, arredondando, tem 50 mulheres que são representantes permanentes de países. Há 10 anos atrás, não devia ser 10 mulheres que estavam lá. Então, a gente está num crescimento geométrico, né, que a gente espera que seja assim. O mundo está aceitando a responsabilidade para si, e eu estou falando não estou falando só do mundo ocidental, eu estou falando dos países árabes, que jogam muito bem isso, eles sabem que eles estão no foco da atenção. Então, o que eles fazem? Eles põem mulheres atuando na diplomacia para mostrar que eles têm a competência, a capacidade de gerir a questão de gênero. A China tem, se a gente pensar, enfim, essa mulher absolutamente potente, que é a porta-voz do governo russo, né? Então, você tem mulheres fazendo um trabalho absolutamente extraordinário. E eu costumo sempre dizer, o que está sujeito a estudos, e eu digo para o pessoal da área acadêmica, vamos estudar. Ou seja, eu estou só levantando um tema. Por que razão a saída da Angela Merkel do sistema, da condução do sistema europeu, e sendo a Alemanha a importância
que ela tem nesse sistema, porque a saída da Angela Merkel, de alguma forma, está associada ao tempo em que se deterioram as condições que levam à crise da Ucrânia e a entrada da Rússia na Ucrânia. Alguém tem que me dizer se houve ou não algum papel na gestão desse processo político por uma Angela Merkel que falava russo, que vinha da Europa do Leste. Então, eu acho que o benefício da dúvida está dado às mulheres como um agregado que o sistema internacional tem que tentar. Dizendo isso sobre o sistema internacional, que eu acho que nos legitima na nossa demanda por espaço político e na política internacional, eu chego no Brasil. E aí, infelizmente, eu chego num tema muito difícil. E é muito constrangedor para mim, em certa medida, e eu acho também para a Cláudia, porque nós fazemos parte de uma aliança, né? A Cláudia é nossa associada. Nós temos a maior admiração pelo nosso governo na gestão da política externa, do nosso ministro, que, salvo engano, hoje faz aniversário. Nós temos imenso respeito por tudo que o Brasil está buscando construir do ponto de vista de política externa, mas é preciso reconhecer que, do ponto de vista da política de gênero, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, é talvez o pior ministério dentro da esplanada. Talvez não seja pior do que os militares, porque, enfim, não dá nem para concorrer, né? Embora a gente, enfim... Deixa eu até ficar quieta. Depois dessa reunião do 7 de julho de 22, a gente tem que ficar quieta. Mas, enfim, o fato é que nós temos um Itamaraty hoje que não abre espaço para as mulheres. Nós temos dados indicadores que eu tenho que trazer aqui. Eu agradeço esse espaço do GGN. Eu agradeço muito esse espaço, Pedro, porque eu sei que nós temos aqui um grupo de pessoas progressistas que têm capacidade de perceber como há uma complexidade e uma dificuldade, para mim, de expor até esse ponto, de nós, mulheres, defendermos a nossa posição. Dos atuais, nós temos 60 indicações para chefias de missões diplomáticas consulares. Enfim, no mundo, o atual governo fez 60 indicações. Dessas 60 indicações, 49 homens e 11 mulheres. Isso é uma vergonha. Desses postos importantes que o Brasil tem no mundo, postos com um número de 10 diplomatas ou mais, são 29. Desses 29 postos, nós temos um chefiado por mulher, que é o Washington. Nós, mulheres brasileiras, que temos talento, que temos competência, que queremos entregar a nossa capacidade de pensar, a nossa vocação de servir ao Brasil, ao Itamaraty, a gente não pode aceitar ser jogada para o escanteio. A gente não pode ter embaixadoras na África, embaixadoras nos consulados e embaixadoras... Nós temos uma diplomata da maior qualidade que hoje assumiu o posto de embaixadora do Brasil na Venezuela. Talvez seja a diplomata de maior competência da nossa geração. Ela foi para onde? Para a Venezuela. É muito importante, maravilhoso. Mas todos os postos maravilhosos estão com os rapazes. Ela foi... Na hora de precisar de alguém para trabalhar, para pegar um trabalho que é arriscado politicamente, um trabalho que pode colocá-la numa situação muito delicada, onde vão se buscar os talentos? Numa mulher, que tem uma belíssima história de carreira. Neste momento, nenhum homem se apresentou. Então, eu faço aqui, enfim, e não envolvo as minhas colegas, falo em meu nome pessoal, porque é uma posição muito, muito desagradável. Adoraria chegar aqui e dizer: nós temos um governo progressista que, dentro do Itamaraty, faz um discurso de inserção de mulheres. Nós temos 10 secretárias no nível de segundo escalão do Itamaraty. Só temos 2 mulheres. Será que a gente não consegue encontrar mais 3 para fazer paridade no nível de secretárias? Então, o que nós vemos é uma política que não quer definitivamente encontrar espaço para a mulher. E eu espero muito que a comunidade progressista, as pessoas que assistem à GGN, que conosco apoiam a política externa brasileira altiva, ativa, mas que elas reconheçam e cobrem desse governo uma participação das mulheres que nós merecemos. O Brasil está para trás no mundo. O
O Brasil não está à altura. A gente olha uma foto da política das imagens do Brasil no sistema internacional, você vê homens. O Brasil é representado por homens. E isso, para nós, não é legítimo. Então, muito obrigada por essa oportunidade de fazer aqui esse discurso, né? Porque é mais do que é um voto de respeito às minhas colegas que me deram esse trabalho. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade de falar por todas nós que estamos silenciadas.